Estamos começando mais um podcast Mineuros, eu aqui com meus colegas e amigos que gosto muito, a Luísa, o Caio, né, Dr. Caio, doutora Luísa, para tornar a neurologia mais acessível, né, a todos. E hoje, nosso episódio vai ser sobre os estigmas da epilepsia. E eu me sinto muito confortável de falar isso aqui com a Luísa, que fez um fellow em epilepsia, né, pra gente poder falar um pouco sobre esse tema aqui. Isso, o intuito hoje é conversar um pouco mais, né, com a população e quebrar um pouco esse estigma em relação. Né? A gente sabe que a epilepsia, há muito tempo, é uma doença que chama atenção pela sua apresentação e sempre teve uma ligação da causa da epilepsia com questões religiosas, culturais, né? Então, quem nunca escutou aquela frase, não é crise epilética, o paciente está sendo possuído. Né? Então, a pessoa se refere à doença, àquela doença, né? Às vezes... Que não pode falar o nome, né? O nome não pode ser dito. Isso. É bem difícil. Essa história que você falou aí de cultural, a gente até lembra na Roma Antiga, né, a gente já tinha essas pessoas com epilepsia que tinham que ser evitadas, ninguém podia encostar nessas pessoas com epilepsia achando que era uma coisa que passava de umas para as outras, né, e aí depois lá no iluminismo que as coisas foram melhorar, com a evolução de farmácia, de química, de medicina como um todo, que fisiologia, anatomia. Exatamente, mas na Idade Média o que a gente tinha de relatos era até mesmo que pacientes eram vistos como feitiçaria, né, como bruxas para poderem serem queimadas, ou como pessoas possuídas, né, de alguma outra forma. Então o estigma, ele não é de hoje. Então por isso que falar sobre epilepsia, e não tá numa hora boa de falar também, porque recentemente o que a gente teve pra comemorar, né? Foi mês passado? Foi. Como é que era? Março Roxo. O Março Roxo. O Março Roxo, né? Isso. Que a gente teve. O que a gente lembra nesse Março Roxo? É o mês de conscientização da epilepsia. Né, justamente para quebrar esses preconceitos em relação à doença. Falando um pouquinho mais, voltando, né, nessa crença religiosa, o próprio nome epilepsia vem do grego, epi, lá de cima, lepsen, se deixar abater. Nossa. Então, no próprio nome tem essa origem. Só que, graças a Deus, hoje a gente tem a medicina moderna, e a gente vê que não está relacionado a isso, né? Na verdade, é uma descarga elétrica no cérebro, e aí dependendo de onde no cérebro teve essa descarga, vai ter uma apresentação clínica. Né? O pessoal está acostumado àquela apresentação de debate, tônico-clônica, só que na verdade são várias apresentações, inclusive de linguagem, alteração da fala, parada comportamental, automatismo, que a pessoa ficar mastigando, ficar puxando as coisas. Então, são várias apresentações que, às vezes, a população não reconhece como crise. Então, a nossa função aqui é orientar que isso aí pode ser uma crise epilética. E às vezes a pessoa pode ficar até consciente, né, Luísa? Uma crise perceptiva, né? Existem as crises perceptivas também. Agora o nome é com preservação da consciência. E que a pessoa, às vezes, pode ter na verdade, uma clonia, um movimento focal de um membro e perceber a crise. Está consciente durante o evento. E você lembra, assim, Caio, falando, não sei se talvez você vai lembrar, mas algum paciente com epilepsia que te marcou? Que tinha uma semiologia, assim, diferente, alguma coisa que você lembra? Que se não fosse neurologista, não tivesse estudado, talvez você nem diria que era epilepsia. Olha, teve um paciente que a gente até... né, publicou esse trabalho e tudo, esse caso, é um paciente que tinha crises somente quando escutava determinadas músicas. Olha só. Isso acontece, né, que é um tipo de epilepsia reflexa, né, que é quando a crise vem mediante um estímulo específico, né, as crises reflexas mais famosas são as relacionadas ao estímulo luminoso, né, estímulo fotoestímulo. Mas tem esses outros espectros aí mais curiosos de crises, né? Pessoas que com determinadas músicas deflagram uma crise, pessoas que com contato com água gelada, água quente podem ter uma crise, pessoas que estão lendo e têm uma crise. As crises atônicas, às vezes, também, né? E aí caem. Exato. Outros antes usavam até capacete. E aí a fenomenologia da apresentação da epilepsia, ela pode ser muito diversa. Às vezes é difícil você explicar isso em palavras compreensíveis para o paciente que não tem esse
conteúdo técnico, né? Eu gosto de falar, às vezes, que o nosso cérebro é como se fosse o mapa do Brasil. Cada região tem uma característica, uma cultura, um povo, uma função. Então, é mais ou menos isso, né? E aí, dependendo daquela região que você tiver o problema, você vai perder as características daquela região. Então, assim, se for uma crise, né, um curto-circuito, igual a Luísa falou, numa região motora de fala, a pessoa pode não conseguir falar, né? Ela pode, durante a crise, não conseguir falar. Ou, se for uma região, por exemplo, de sensibilidade, ela pode ficar com a sensibilidade perdida, né? Esse tema é tão amplo, tem várias perguntas que eu tô querendo falar aqui e fazer. Mas, e você, Luiz? Você lembra de algum paciente que te marcou, assim, alguma epilepsia diferente, assim, que você falou, nossa, esse caso é um comemorativo semiológico, né? Interessante de se estudar. Não é interessante se ter, né? Mas de se estudar. Sim, acho que chama muita atenção as crises hipermotoras, que são do lobo frontal. Às vezes o paciente pode fazer um movimento como se estivesse pedalando, movimentar muito as pernas. Acho que esse aí chama bastante atenção. E um movimento um pouco assíncrono, esse hipermotor. E as crises occipitais também são bem diferentes, né? Que geral pega a área da visão. Então, às vezes, o paciente vai ter uma alteração visual, vai ver pontos coloridos. Então, é também uma crise que chama atenção e que eu acho que a maioria das pessoas não sabe que é crise. Mas o que vale ressaltar, então, que a crise é um evento súbito, né? Às vezes, pode ter um pródromo, a pessoa pode sentir, de alguma forma, que vai ter crise. Uma cefaleia, uma tontura. E vai ser um evento geralmente breve, curto. Né? E geralmente tem um pós-ictal, um período que a pessoa vai ficar confusa, sonolenta. E aí que mora a confusão, né, dos pacientes. Porque, às vezes, a gente sabe que a literatura médica vai falar de 2 a 3 minutos, 5, talvez no máximo. Passou disso, as definições até mudam, né? Mas pro paciente, aquele tempo ali passou muito. Ele falou assim, doutor, demorou meia hora ele se debatendo no chão. Porque você vê a pessoa que você ama num estado que ele inesperado, talvez esse tempo dure muito. E uma coisa que eu sempre brinco com os pacientes, brinco não, né? Falo com os pacientes é assim, deu tempo de você fazer o quê nesse tempo? Deu tempo de você levantar, pegar um telefone, voltar? Assim, dava tempo de cantar Faroeste Caboclo inteiro, né? Pra poder ver, deu 10 minutos pelo menos, porque esse tempo vira uma coisa nesse sentido, e ainda emenda com o pós-ictal, né? Que é esse tempo depois da crise que o paciente vai ter outros sintomas. Aí ele vai ficar sonolento, vai ficar confuso, o paciente acha que isso ainda é a crise. Isso ainda é a crise, Ainda é a crise. E tem outras coisas também que mimetizam, né? Que parecem crise, mas não é. E que recentemente até mudou o nome, vamos falar um pouquinho disso também, as crises que a gente chama de funcionais, né? Então, tem a ver um pouco também com o estigma da epilepsia, né? Às vezes o paciente está com algum sofrimento mental de alguma forma, ou não sofrendo também, e um dos sintomas que aparecem talvez sejam alguns que vão parecer a crise convulsiva. Vamos falar um pouquinho disso daí, né? O que você acha? Bom, crise funcional, também chamada de dissociativa, são eventos que podem parecer semiologicamente a uma crise convulsiva, só que não tem essa descarga cerebral. A gente detecta, tem um exame que chama videoeletroencefalograma, que a gente filma a crise e também são colocados os eletrodos e não tem essa descarga. Mas às vezes a gente consegue identificar até na semiologia, um médico especializado, pela apresentação. Claro que tem casos que são difíceis de diferenciar, igual eu falei, essas crises hipermotoras podem se parecer com eventos funcionais, né? Só que tem algumas características que são bem marcadas e um médico neurologista consegue reconhecer, né? Por isso, às vezes, a importância de filmar a crise, pra gente ver no consultório. E do contrário também a gente pode falar, né? Porque muitos dos pacientes que eles têm as antigamente chamadas de KNEPs, né? E as crises funcionais, às vezes eles têm as duas coisas, né? Às vezes é um paciente que ele já é previamente epiléptico, ele já teve a crise, por algum motivo ele sabe essa semiologia, e aí na hora que ele tá numa situação de estresse, alguma outra coisa, ele tem um evento que está semiologicamente parecendo com a crise, mas que a gente não teria nada eletrograficamente acontecendo no cérebro dele para justificar isso daí. Então, quando esse paciente chega no plantão, você achar assim, não, é um paciente psiquiátrico, tá fingindo, né, abre aspas aí, não, isso não é crise, não vou tratar como crise, não vou dar remédio para crise convulsiva, às vezes é um erro, né? Então você citou muito bem aí a ferramenta que a gente tem para poder distinguir se é mesmo ou não. A semiologia vai ajudar muito, a gente sabe algumas coisas que são e coisas que não são,
Mas é difícil bater o martelo sem um vídeo eletroencefalograma, né? Com certeza. É o padrão ouro, né? Mas infelizmente não é tão disponível. Não é a realidade, exatamente. Nós estamos falando de mineiros, né? Sabemos que no interior de Minas não tem. Muitas vezes não tem. E aí a semiologia, ela manda muito, né? Mas você acaba tratando o mais grave, um potencialmente mais grave no final, né? A fisiopatologia das crises funcionais, ela é muito complexa, né? Mas definitivamente a gente tem que deixar claro isso, não é voluntária. Exatamente. Tá? A pessoa não quer fazer aquilo, gente. Isso aí tem que estar muito claro na cabeça mais o estigma, de toda a família e de todos os profissionais de saúde, sabe? Porque às vezes... muitas vezes, né, essas crises às vezes vêm associadas a transtornos mentais, né, transtornos de humor, transtornos psicóticos e tudo, mas assim, a gente consegue, né, através de estudo de neuroimagem funcional, já foi verificado que áreas de voluntariedade, de consciência preservada não estão ativadas quando essa pessoa está tendo aquela crise, sabe? E isso traz um sofrimento psicossocial para essa pessoa, igualzinho uma epilepsia traz, né? Tem que ser tratado. Só que o tratamento é diferente. É diferente. A epilepsia é um curto-circuito. Você tem que parar aquela bagunça elétrica, né? Sim. A crise funcional não é um surto elétrico, é uma outra coisa. Exatamente. E voltando lá para paciente com epilepsia, né? E sobre o estigma desse paciente, vem muitas dúvidas também. Esse paciente pode trabalhar? Pode dirigir? Com certeza. O que você sabe em relação a isso? Na verdade, tem uma discussão muito até aos direitos do paciente, né? Se ele vai poder dirigir, ou se ele vai trabalhar com alguma coisa que tem alturas também, ou se ele vai praticar esportes, como esportes que tem natação. Se esse paciente tem uma crise epiléptica ali dentro da piscina, olha o risco que isso... Escalada, bicicleta. Escalada, exatamente. Mas tem outros esportes que ele pode fazer parte, né? Esse é um ponto interessantíssimo pra gente poder dizer, porque é uma busca no consultório muito grande do paciente querer dizer que precisa dirigir e quer sair. Eu já peguei um paciente que ele falava que ele era motorista de ônibus escolar. E só que ele teve aquilo que você falou, né? O pródromo, antes ele sentiu que ia ter, estacionou e depois teve a crise. Então, olha só que dificuldade. Né? Então, assim, tem que avaliar, né? Algumas profissões não é recomendado. Profissões com altura, pilotos, ferramentas pesadas, afiadas. Né? Mas o paciente que tem epilepsia pode trabalhar, sim. E o Detran, ele coloca anos estipulados para isso, do tempo que você vai trabalhar, que você está tomando a medicação e não teve crise, ou o tempo que você está sem medicação e não teve crise. Fato é que nós, enquanto neurologistas, não tem como você me procurar no consultório hoje e querer que eu já dou esse laudo para dirigir se eu não te conheço há um ano. Isso, então, né? Agora, para dirigir, né, as recomendações do Detran são as seguintes. Se a pessoa faz uso de medicação, faz acompanhamento com o neurologista há um ano, tem então o parecer do neurologista e está sem crise há um ano, ela pode dirigir. A pessoa em uso de medicação. Certo, mas categorias como caminhão e moto, essas são um pouco mais complicadas, né, Luiz? No momento não são autorizadas. Não são autorizadas. É categoria carro, categoria B, não é isso? Categoria B. E tem uma ideia também que a gente fala da atividade física, né? Porque tem um certo paradoxo. A atividade física, ela tem um efeito positivo na questão de reduzir o número de crises, de certa forma, melhorar a qualidade de vida, mas algumas delas não podem ser feitas, igual a gente falou aqui, né? Como é que fica isso aí também? A ILAI também publicou... A ILAI é a Liga de Combate à Epilepsia, né? A sigla ILAI. Ela tem uma tabela de esportes classificados como baixo risco para pessoa com epilepsia, moderado risco para moderado risco, que tem um risco para pessoa que está praticando esporte, mas não tem risco para terceiros, e alto risco, que tem risco até para terceiros, né? Essa tabela coloca esportes de quadra, como vôlei, esportes na grama, como baixo risco, e coloca, por exemplo, esportes de alto risco como esportes de altura, esportes, às vezes, com esgrima. Então, vou botar essa tabelinha também nas referências aqui da descrição do vídeo, pra gente dar uma olhadinha. E as pessoas, às vezes, acham que quem tem epilepsia não pode fazer nada, né? Assim, mas e, por exemplo, engravidar? Poderia uma pessoa engravidar com epilepsia? Pode sim. Não tem essa restrição. Antigamente pensava-se que tinha essa restrição, só que hoje a gente sabe algumas medicações que vão ter um risco praticamente equivalente de uma pessoa que não usa medicação. Então, assim, com segmento médico
pode, claro que todo paciente com epilepsia tem que ter esse segmento. Sim, né? Exatamente. Então, com esse segmento, ajuste de medicação, a pessoa pode sim engravidar e ter uma gestação saudável. Até porque se ela tiver uma crise, não tomando a medicação, também é risco pro bebê, do trauma, entrar em status epiléptico e tudo mais. E aí foi um ponto importante, eu nem queria citar, porque isso é um outro podcast, mas a gente tem que lembrar de duas coisas, né, que causam epilepsia. Não, teve uma crise, espera passar que tá tudo bem. Depois nós vamos ter um dia, né, pra falar, ou então talvez daqui a pouco a gente cita como reagir quando a pessoa tá tendo a crise. Como reagir? Aproveita pra falar isso aí. Até pra falar, né? Assim, às vezes um familiar, que a pessoa tem muitas crises, né? A primeira coisa, e essa a gente tem que citar, é o tal de vai enrolar a língua e eu preciso colocar a mão na boca pra poder segurar essa língua desse paciente, senão ele sufoca. Não façam isso em casa. Nunca coloque a mão na boca do paciente. Por quê, Igor? Nós estamos falando de um paciente que está sem consciência na maioria das vezes. Existem as crises que estão sem consciência. Se fosse em mim, eu sem consciência, eu mordo seu dedo, eu arranco ele fora sem saber, porque eu tô sem consciência. Isso. E pode ter uma ativação tônica, né, mandibular, da contração nem solta esse dedo. Dos músculos, exatamente. O músculo mais potente que a gente tem no corpo é o masseter, que é o músculo da mastigação aqui, importante. E a mordida humana, ela tem fácil capacidade de arrancar um dedo. Fácil. Com certeza. Fácil. Tranquilo. Então não coloque o dedo de jeito nenhum. E aí a gente pensar também em proteger a via aérea desse paciente, né? Lateralizar isso. De lado, proteger a cabeça, proteger a cabeça para não ficar chacoalhando, batendo, né? Para poder não ter esse trauma. É muito comum a gente pegar esses pacientes que depois vão estar com mordeduras de língua, vai estar com sangramento, assim, acontece. E outra coisa também que a gente ia dizer chamar a atenção médica, né? Exato. Chamar a SAMU. Se for essa crise dessa semiologia que a gente está falando, né? A crise tônico-clônica generalizada, bilateral, que tem se dito agora, né? É recomendável chamar, né, Luísa? Principalmente para avaliar ali o pós-ictal, às vezes tem uma certa hipoxemia, às vezes pode ter alteração pressórica, alteração de ritmo cardíaco, né? Principalmente crises mais longas, né? Que essa duração acima de 5 minutos, né? Mas aí você tá vendo que já tá chegando lá, né? Era isso que eu ia citar aí, né? Que a gente tem o risco do que a gente chama de estados epilépticos, né? O que seria, Luísa, os estados epilépticos, assim, pra gente dizer, de certa forma? O nosso cérebro... Pro leigo, sem... Vamos lá, Olha o exercício difícil que eu te coloquei aí agora numa furada. O nosso cérebro, ele tem mecanismos primeiramente, para não iniciar uma descarga elétrica, né? Aí o paciente com epilepsia, às vezes, teve essa descarga, o cérebro dele tem mecanismos para cessar, para parar essa descarga. O status é quando esses mecanismos de cessar a descarga falham. Então, ela tem uma crise muito prolongada. Existe o tempo para essa crise continuar, isso aí para cada tipo, eu não vou entrar em detalhe. Claro. E tem um tempo que essa crise pode causar danos para o cérebro. Entendeu? Então, um paciente, às vezes, que está com uma epilepsia mal controlada, ele tem risco de ter essa crise mais prolongada e acabar entrando num status. E outros fatores também que vão diminuir a gente fala limiar convulsivo, que é esse potencial para deflagrar a descarga elétrica. E, infelizmente, o paciente que tem por que é tão importante ter um neurologista, fazer o acompanhamento e não achar que é um estigma, esse paciente tem convulsão, deixa quieto, vai só renovando as receitas, é um gadernal que ele toma a vida toda, vai manter tomando. Por que não, né? Por que tem que acompanhar? Porque esse paciente que tem essa semiologia, principalmente dessa crise que a gente chama aí de generalizada, né, que vai ser essa tônico-clônico bilateral, enfim, tudo mais, ele tem um risco de morte súbita, infelizmente. E a gente precisa saber falar isso com o paciente. E a importância desse segmento é que, às vezes, a família e o paciente trazem essa semiologia, né, da crise tônico-clônica bilateral, que é aquela que chama mais atenção. E aí, se você começa um tratamento, essa semiologia ela fica um pouco menos rica, né, e se volta para o que realmente é a crise desse paciente, que é uma crise focal, às vezes, né? Que só está progredindo, mas a família traz somente o recorte da progressão para você. E aí, se você não vê esse paciente com frequência e pergunta ativamente sobre sintomas de crises focais mais comuns, né? Você, às vezes, deixa passar uma epilepsia que não está controlada. Sim. Né? E essa de crises focais aí, eu vou lembrar um exemplo que eu tava até pensando, fala ou não fala, mas foi meu primeiro diagnóstico neurologista. Minha irmã, ela tem epilepsia, né? É uma epilepsia que a gente chama de estrutural, porque ela teve uma causa, um TCE, né? Um traumatismo que levou a isso.
E eu lembro quando eu era criança, indo ao neurologista com meu pai, e aí eles perguntaram se ela tava tendo crise. Meu pai falou não. Por que ele falou não? Porque ele imaginava que fosse essa crise aí, a clássica. Cair no chão. De se debater, babá. Não, ela não tem. E o médico perguntou, às vezes ela fica olhando pro nada, alguma coisa assim. Eu respondi, fica. Ela olha pro nada, fica um tempo, eu chamo, ela não responde, ela joga beijo, eu acho que ela tá vendo alguém que já faleceu, alguma coisa nesse sentido, assim. E aí o médico, o neurologista, teve esse diagnóstico, falou assim, não, isso aí é a crise, ela tá tendo crise de ausência, sabe? E aí, recentemente, inclusive, ela teve um escape de crise, foi conversar com meu pai, ele, não, ela tá olhando pro nada, e aí você tem que voltar pra lembrar, assim, cara, a crise não é só essa que a gente fala, né, tem que tratar. Exato. Bom que você trouxe esse exemplo. Porque são as crises, né, focais que a gente fala, ou talvez também a crise de ausência, que é outro mecanismo ali, mas também acontece mais ou menos parecido, né? Ô Igor, aproveitando que você trouxe o exemplo da sua irmã, puxando pro lado da epilepsia em crianças. Às vezes a gente se depara com algumas síndromes epilépticas graves, né, e pacientes que têm muitas crises convulsivas. Ou até pacientes que têm poucas crises, mas a demanda ela se repete em ambos os casos. É um assunto que é polêmico. Já até sei. E a gente tem que falar. Tem que falar. Canabidiol e epilepsia. Bom, pois é, né? Vou levantar a bola e vou jogar pra Luísa. Mas eu acho que é interessante a gente lembrar que o canabidiol, hoje em dia, como é que o pessoal tem usado nos congressos um termo que eu esqueci agora? Panaceia? Acho que é isso, não é? Enfim, que a gente acha que o canabidiol serve pra tudo. Acho que é esse o termo. A gente acha que o canabidiol, o paciente tá com Parkinson, tá com Alzheimer, tá com síndrome de Tourette, alguma coisa assim, então vamos mudar o canabidiol. E realmente causa um certo relaxamento, uma sonolência, então pra algumas coisas você vai ter ali uma resposta. Sim. Mas é bom a gente falar o quê? Que a gente quer trazer evidências, né? Exato. E aí, pra epilepsia, realmente existem alguns casos selecionadíssimos que nós temos estudos que tiveram benefício com o uso do canabidiol. Exato. E aí são 3 principalmente, né, Luísa? E aí? Síndrome de Lennox-Gastaut. Doença relacionada à esclerose tuberosa e pacientes com Dravet. Esses 3 têm evidência científica que o canabidiol é eficaz no tratamento. Que são síndromes epiléticas graves, né, Luísa? De difícil controle. Com muitas e muitas crises, né? E assim, outros achados específicos, né? Algumas têm critérios de tipos de crise a ser preenchidos, outras têm critérios de eletroencefalograma e por aí vai, né? Não é para todo mundo que tem epilepsia. E lembrando que o canabidiol é uma medicação, né? Muita gente às vezes acha que é algo natural, só que é uma medicação. Não é comprado na esquina. Exatamente. Tem que ser de farmácias, né? De farmácias confiáveis e, inclusive... Uma ideia boa para um podcast depois a gente falar sobre o canabidiol na neurologia, e as aplicações, né? As aplicações, diferença de THC, CBD, o que eles têm vendido por aí pra gente poder... Igual a gente comentou no último episódio, né? Muitas pessoas, muitas pessoas mal intencionadas, quando surge um medicamento nesse sentido, que envolve alguma mística ao redor, alguma polêmica ao redor, essas pessoas mal intencionadas, elas às vezes se aproveitam disso para tentar ganhar aquela pessoa que não está tão bem informada ou tem um pouquinho de fundo de ser do contra, de teoria da conspiração, e aí essa pessoa vende aquilo como uma pílula mágica e acaba que isso vai em total desencontro ao que os estudos vêm dizendo, né? E às vezes vender uma inverdade, às vezes é o que algumas pessoas estão buscando na ânsia de querer tratar aquele parente, aquele amigo. Exatamente. Né? E muitas pessoas têm epilepsia. Mas vocês estão lembrando agora de algum famoso, alguma coisa assim, que talvez tenha também, pra gente poder trazer pro pessoal de casa, pra gente poder falar, comentar, sim? Bom, na própria literatura, a gente tem o Machado de Assis. E ele colocou, às vezes, na escrita dele, experiências relacionadas à própria epilepsia, né? E assim, no mundo da blogueiragem... já tem também, né? Tem também, eu lembro. Mas vamos comemorar, né? Coisa boa. Coisa boa, influencer, né? Eu lembro lá quando eu comecei, com uns 14 anos, a maquiar, via vídeo da Camila Coelho. E aí? E ela tem epilepsia? Ela tem epilepsia. Olha só. Falei coisa boa, não é pra ela ter não, tá? É por estar levando informação. Que ela tá gerando informação e ela representa, né? Pessoas com epilepsia, ela é embaixadora. É uma pessoa bem-sucedida, né? Uma pessoa bem-sucedida, que engravidou, que trabalha nessa parte de maquiagem, de moda.
Até porque... Tem uma vida completamente normal, né? Afinal, ela é a Camila Coelho, ela não é a epilepsia. Ela não é né? a epilepsia. Não. Isso é interessante, a gente fala que a gente fica querendo colocar CID nas pessoas, né? E aí, é bom a gente saber que dá pra trabalhar, dá pra ter uma vida normalmente, porque uma pergunta que não pode faltar nesse podcast é isso. Aposenta? Quem tem epilepsia, afasta, tem esses benefícios, tem esses direitos. Então eles sempre chegam pra gente falando isso, né? E a gente sabe que, assim, isso acontece em casos de epilepsia de difícil controle, são casos muito selecionados, Exato. não é de um modo geral. E essa decisão muitas vezes não é nossa, né? Não é nossa. É de um perito. Exatamente. E a gente sabe, né, que assim, o sistema brasileiro de previdência está completamente sobrecarregado, né, nesse sentido, e às vezes a gente é enxergado como, de certa forma, culpado, mas nós não temos nada com isso não, gente. Se a gente pudesse, né, a gente daria benefício para todo mundo, né? E é claro que nós vamos analisar o caso também, ajudar esse paciente, se for um caso que ele realmente, claro, né? Quem precisa, né? A gente vai fazer de tudo para que seja eu acho, né, já sabendo que nós temos spoiler, você comentou que ia trazer um vídeo, então é dessa Camila aí que você trouxe pra gente? Camila aí. Então vamos ver, eu não conheço, vai ser interessante eu conhecer agora. E a gente comenta depois também. Tá, pedir pra produção. Coloca aí o vídeo da Camila aí. A produção. Eu parei com o remédio sozinha, não falei pra minha mãe. Eu falei, eu não vou ter convulsão. Eu tô tomando remédio há muito tempo, eu vou parar. Quantos anos você tinha? Eu tinha 17. É aquela rebeldia da adolescência. Aí você parei parou por conta própria. Parei por conta própria. E aí um dia eu fui pra escola, muita dor de cabeça. Dirigi pra escola, gente, o perigo, né? Dirigi pra escola, chegando na escola... Eu tava no meu locker pra tirar o livro. Eu notei, assim, que eu comecei a ficar meio fora de... E aí, pra mim, o resto ali já foi um sonho. E aí, eu tive a convulsão. O que você sente antes? Os meus episódios foram diferentes. Um diferente do outro. O primeiro que eu tive, a minha mão começou a fechar sozinha, assim, os dedos. E aí, eu já... É como que você dorme. Você não sente nada, tá? Você não lembra de nada. E esse dia na escola, eu só lembro, assim... Parece que eu fui me apagando, mas eu estava de pé e eu fiquei ainda ali, meio que voada, assim, eu já não estava consciente. E uma amiga minha, até americana, passou e viu, falou, Camila, tá tudo bem? E ela me levou pro nursery, uma enfermaria na escola. E quando ela me levou, quase chegando lá, eu tive a convulsão. Então eu desmaiei e tal. E aí, nesse momento, a escola inteira praticamente viu, e algo que eu queria esconder, eu mostrei pra todo mundo. E aí eu lembro acordando no hospital, e eu sabia o que tinha acontecido, porque eu já sabia, assim, quando eu apago e acordo no hospital, eu tive uma convulsão. E eu lembro, a primeira pessoa que eu vi, minha mãe na minha frente, e ela falou... E eu não conseguia olhar no olho dela, tipo... mãe, eu fiz algo. E ela falou, Camila, eu falei, ela vai ficar super brava, vou ficar de castigo, enfim. Esse dia mudou, assim, muito. Mesmo que eu não falei sobre depois, continuei não falando que eu tinha epilepsia, eu mudei a minha... Sua percepção. Ela falou, Camila, quantas pessoas estão nesse hospital hoje que não sabem se eles vão acordar amanhã? Quantas pessoas aqui estão lutando mesmo pela vida? Você... sabe, se você tomar um remédio por dia, a sua epilepsia é controlada, você não vai ter nada. Então, olha o quanto você é sortuda. Abençoada. Então, aí vocês veem o relato da Camila, né, que é uma pessoa instruída, né, com essa informação de que tinha algum receio de tomar a medicação, né. Isso é uma coisa muito comum, né, a pessoa ter o medo do remédio ou de certa forma, encarar o remédio como um inimigo. E não é isso, né? O inimigo é a doença. O remédio veio tentar melhorar essa doença. Mas a gente sabe, né, Igor, que os remédios para epilepsia às vezes têm efeitos colaterais. E para cada paciente merece ser escolhido um tipo de remédio. Com certeza. Né? A gente tem medicações, por exemplo, paciente que tem insuficiência hepática, paciente que tem insuficiência renal, ou paciente que está em idade fértil, porque talvez aquela medicação em si possa ter uma alteração com a gravidez, aí nós vamos escolher uma outra. Algumas medicações que você tem que entrar muito devagar, porque senão dá alterações de pele mais severas. Então, eles têm isso. A gente não conseguiu ainda a fórmula mágica, um remédio que seja isento de efeitos adversos. Claro que tem remédios mais modernos que vão ter menos efeitos adversos. Alguns disponíveis no SUS, outros não, e aí a gente vai lidando com isso, assim, sabe? Mas isso... a importância do paciente ser aderente à medicação. Como as outras doenças, né? Assim, o paciente, eu não quero tomar o meu remédio para pressão alta, então.
né? Esse é um grande problema que eu até falo. Algumas doenças, elas são muito silenciosas e essas são muito perigosas. Porque às vezes os sintomas, tô bem, não tive crise hoje, não vou tomar, ou vai falhar também, não tá tomando direito. É ruim. Tem medicações que toma 3 vezes ao dia, sabe? Na neurologia nós tomamos medicações, em outras ocasiões, que toma de 4 em 4 horas, 3 em 3 horas, sabe? E assim, a gente sabe o quanto que isso é ruim, mas ruim também a gente imaginar que esse paciente pode evoluir para morte súbita, que a gente falou, para intubação, porque chega uma hora que das medicações que a gente tem, algumas são dadas na veia e elas sedam o paciente, né? Vamos usar de um midazolam, um propofol, alguma outra coisa nesse sentido aí, então esse paciente vai ficar entubado, né? Então, assim, tomar remédio é difícil, mas é um difícil para evitar um outro difícil que é pior ainda. Exatamente. Ficar internado... É mais difícil. Mas muito interessante, não conhecia, vou passar a ver mais sobre... Pode seguir. Sobre a Camila. Tá bom. Muito interessante. Só para finalizar, Luísa, tem a cirurgia para epilepsia, né? A gente deve mencionar que ela existe, né? Mas que é para alguns casos selecionados, né? Isso. Até 2/3 dos casos, eles não são fármaco resistentes. O paciente apresenta um bom controle das crises com menos de 2 medicações. Mas existem casos que a gente fala que são os fármacos resistentes, que o paciente usa mais de 2 classes de anticonvulsivantes, que podem ter essa indicação de cirurgia, mas tem que também ter o foco. Exato, tem que cumprir os requisitos para operar. Cumprir alguns requisitos, às vezes uma lesão, depende do tipo da crise, se é focal. Então, existe sim essa possibilidade de cirurgia da epilepsia. Então, para a gente fechar, eu só queria mostrar mais um vídeo aqui para vocês de alguns pacientes que têm epilepsia, o relato deles. Are you drunk? You're not disabled. So, should I turn those lights off? Because I don't want you to go and have a seizure on me. Should I hold you down when it happens? Keep your hands off me. Don't have a fit. What can I choose? Strangely enough, I don't control them. I think people say it as like a joke as well. Like, don't have a fit. I don't even like the word fit. I think seizure's a better word. Yeah, it's more softer. So. Seizure's it's a bit serious, that word. It's an expression, like having a hissy fit or whatever. It fits. That was a dad joke. Are you possessed? Are you? My parents would always joke we should hold an exorcism because the priest isn't up to much at our local church. He said to me, I don't pray enough. It's happening because I don't pray enough. My mum used to say that to me. And people think that you've got some sort of evil spirit in you. It's easier to say he's possessed rather than he needs help. No, if I'm possessed by anything, it's not the epilepsy. It's crippling self-doubt. Have you ever had a seizure during sex? Yeah. No, but it's one for the bucket list. I'm waiting for marriage. I did encounter someone once who had an epilepsy fetish. It could actually be the makings of like a crazy orgasm. I've never had someone ask me if I've had a seizure on the toilet. Yeah. But yeah, I've had someone ask me if I've had a seizure during sex. You would not ever say, oh, I wonder what it's like having sex with that person while they're unconscious. Well, it'd be one of those stories you'd tell in the pub and you'd say, yeah, he was very enthusiastic. He was going at it, just very odd techniques and manoeuvres. Should I turn the flash off? Oh, is it going to affect you? Should I turn the lights off? Take the damn picture. Don't bother, because lights don't affect me, and I think flashes make me look better. I get it when I go into a club and there's a strobe light, everyone's like... So 1 in 10 people with epilepsy have photosensitive epilepsy. Whereas for me, lights do affect me. What people don't realise is everyone has their own triggers. Lack of sleep, low blood sugar, overexcitement, eating the right foods, or if I skip meals and stuff like that. And also alcohol now, I've become very much like a monk. Ambulances for me are like irony on wheels. Where is the worst place you've had a seizure? On top of a 5-year-old. I'm a bit of an exhibitionist when I have my seizures. Really? I never do them in the privacy of my own home. There was another time I was on a bus as well when it happened and I fell down on the bus. And again, people just walked past. I cleared a nightclub. Yeah, I've fallen on a railway line too, so that wasn't great. Really? I fell from like quite a big height, but I shut the nightclub, so go out in style. That's not really a disability.
I wouldn't call it a disability. It's a condition. I can't fucking drive. I would call that pretty debilitating. Because it's unseen, people don't sort of actually consider it a disability or it has any effect on you. And you see me every now and again, I'm talking, I'm walking, I'm doing what everyone else does, you'll think, oh, he's perfectly fine. I had 20 seizures on Saturday morning. They don't realise what it actually does to your brain and to your body as well. And I felt wiped for the next 3 days. Yeah. Epilepsy is a serious thing because I could just go walking on the street and I could have a seizure. I could be crossing the road and I could get hit by a car. When someone says to me that's not a disability, I invite them to have a seizure, wake up in the pool, their own piss, not able to think of what they just did, with a concussion and having bitten their mouth to fuck, then tell me it's not a disability. I'm not going to lie, it does get very difficult sometimes. There's times where I wake up from a seizure and I'm so happy to be alive. Epilepsy has made me who I am. It's given me the avenues to what I can do, and I'm pretty happy and comfortable in my life, to be honest. The self-awareness, and you're more connected to yourself because you have to take care of yourself. It's made me more determined to do what I want to do. Yeah, absolutely. Yeah. Actually, I can deal with anything because all this shit has hit the fan, the shit sprayed walls, and I've continued. It's ruined parts of my life, but it's not gonna ruin my life. Oh, I like that. Oh. I'm gonna put that as my Twitter bio. Bom, voltando aqui, então vocês viram esse vídeo sobre o que não falar para uma pessoa com epilepsia. E a mensagem final é justamente essa: a pessoa com epilepsia, ela pode ter uma vida normal, ela deve tomar as medicações, deve acompanhar com o neurologista, e é uma doença que a pessoa não deve ser afastada da sociedade, ela deve viver na sociedade. A gente tem que entender que não se trata de bruxaria, isso aí tá lá na Idade Média, já passou isso, viu, gente? Então é isso. Interessantíssimo esse podcast, assim, eu fiquei aqui com vontade de falar mais, acho que eu escutarei várias vezes em casa, espero que o pessoal, os ouvintes também, e muito bom estar com vocês, mais uma vez, né, amigos, colegas. Agora a gente segue o resto da semana aí trabalhando, encontrando nos plantões e tudo mais, e muito bom. Então, é isso, muito obrigado. Nosso brinde de café Mineuros. Até a próxima. Até a próxima.